com vocês. A nossa aula de hoje, dando continuidade às funções orgânicas oxigenadas, nós temos hoje o éter, o aldeído e a cetona, mais 3 grupos funcionais, tá? Todos com a presença do oxigênio. Então, o primeiro aqui que a gente inicia é com o éter. O que são éteres? Éteres são compostos que apresentam o átomo de oxigênio entre os átomos de carbono. Então, a gente diz que é uma cadeia heterogênea, ou seja, aparece um heteroátomo, né? Aqui tem uma estrutura que ele coloca o oxigênio. Direita e esquerda são raízes ligadas a carbonos de 2 grupos orgânicos. Esses carbonos que estão ligados aqui, eles podem serem iguais, né, um éter simétrico ou um éter assimétrico. A estrutura de 3D que tem aqui à direita, está aqui o oxigênio. À esquerda nós temos um Et, 2 carbonos, e aqui à direita mais um radical Et, né? Então, isso aqui é uma estrutura que é muito utilizado há tempos atrás, que era um anestésico, vocês vão ver já já o nome dele, tá? Então, éter é um composto orgânico que apresenta o oxigênio entre raízes, ou seja, entre radicais orgânicos. A nomenclatura dos éteres. Como o oxigênio vai estar no meio, então vai ter uma raiz para a direita e esquerda, ou esquerda-direita, tanto faz. Mas o que tem que se levar em consideração para dar um nome a um éter é o grupo menor e o grupo maior. O grupo menor leva o final ox. O grupo maior leva a nomenclatura de um hidrocarboneto normal. Então, eu botei aqui, ó, grupo menor, prefixo do número de carbonos mais a terminação ox, sufixo, né? E o grupo maior, número de hidrocarbonetos de origem. Então, vamos ao primeiro exemplo. Aqui nós temos uma estrutura, o oxigênio está aqui no meio, tá? Tá aqui ele. Então, do lado de cá tem 1, 2 carbonos, do lado direito 1, 2 carbonos. Et porque são 2, ox porque é uma raiz, então é um éter, desculpa. Etox, etano. Então, como são 2 raízes iguais, né? Para cá 2 carbonos, para a direita também 2, etox, etano. Esse aqui é o principal, é o éter mais importante, né, na química orgânica. Por que é o mais importante? É o conhecido éter etílico, foi muito usado como anestésico, né? Essa estrutura que está aqui é a mesma que está aqui, tá? Esse aqui é o etoxetano, beleza? Ele foi muito utilizado, hoje não mais, né? Porque a química orgânica ela evoluiu muito, então nós temos anestésicos de última geração, com várias utilizações, né? Para vários tipos de cirurgia, da cardíaca até uma anestesia simples de retirada, sei lá, de um espinho no pé, sei lá, coisa parecida, né? E atualmente esse éter comum é muito usado como solvente, tanto em laboratório como nas indústrias. Tá aqui a estrutura dele. E aqui abaixo vem alguns exemplos. Então, esse primeiro exemplo que ele colocou. Para o lado esquerdo, nós temos uma raiz chamada metil. Para o lado direito, são 2 carbonos com uma insaturação. É o eteno, seria, né? Uma raiz, né? 2 raízes, uma com um carbono aqui com 2. Ou essa daqui ainda tem uma insaturação. Então, a menor raiz, terminação ox, metox. A maior raiz, o nome do hidrocarboneto, que é o eteno. Então, vai ficar metox, eteno. O segundo exemplo, se vocês observarem, as raízes presas ao oxigênio, elas são iguais, met. Então, tanto faz, metox, metano, ou metox, metano. Aqui é um éter simétrico. Simétrico porque tem raízes iguais. Esse aqui é um éter assimétrico. Essa raiz é de 1 carbono e essa aqui de 2, tá? Aqui teve um pequeno equívoco na hora da escrita aqui, né? Então, assim, ó, a cadeia menor é essa daqui, metox. Não existe esse 2, tá? Esqueçam esse número 2 aqui. Esse aqui é o metox. A cadeia maior tá aqui. Propano. Mas aqui tem uma raiz. Então, esse aqui é o metil, tá no carbono número 2, né? Metilpropano. Também não precisa nem esse 2 aqui e nem esse aqui, tá? O nome correto é metox-metilpropano.
não existe o número 2, tampouco o hífen, tá? Vou fazer uma correção aqui. O segundo exemplo, nós temos duas raízes iguais nesse éter aqui, também é um éter simétrico. Então, tanto faz fenil, porque a primeira raiz tem que acabar em terminação ox, né? Então vai ficar fenox-benzeno ou fenox-benzeno, porque é um éter simétrico, tá? Ainda temos o éter cíclicos. Esses aqui, pessoal, é importante chamar a atenção que eles são denominados epox. Não sei se vocês já ouviram falar nas tintas epox, né? Bem utilizado nas colas também, né? O epox é exatamente isso aqui, ó. O oxigênio cíclico, né, ligado a dois carbonos, né? Então forma um ciclo, em vez de ser um carbono aqui, é o oxigênio. Esse é o famoso epoxetano, tá? Esse é o epoxetano. No segundo exemplo, a gente usou aqui, ó, uma cadeia maior com 6 carbonos. Porém, o epox é isso aqui, ó. Esse carbono 2 e o carbono 3 é que caracteriza o epox, tá? Então, por isso que ficou 2,3 epox. A cadeia toda tem 6, hexano. Se quiser usar um hífenzinho e botar o H de hexano, pode. Se não, tira o hífen e tira o H, tá? Que são as colas, né? A famosa araldite, aquela cola que cola de verdade. Então, sobre éter é isso, tá, pessoal? É um grupo funcional, o oxigênio entre as raízes. A segunda função orgânica que a professora traz aqui para vocês são os aldeídos. Aldeídos é uma outra função que apresenta o oxigênio, né? Só que ele está na presença de uma aldoxila ou formila. O grupo funcional caracterizado pelo aldeído é isso aqui, ó. C, carbono, duplo oxigênio H. Esse grupo funcional aqui sempre vai aparecer nas extremidades da cadeia. Nunca entre átomos de carbono, sempre nas extremidades, da direita ou da esquerda, superior ou inferior. Nunca entre os carbonos. Não é a mesma coisa do éter. O éter, o oxigênio está entre os carbonos da cadeia principal. Aqui não. Tá? Esse circuladinho aqui em vermelho, pontilhado aqui, ó, chamado de carbonila, porque isso aqui tem um carbono, tá? Que é esse carbono aqui, ó. Então, isso aqui é uma carbonila. Para os aldeídos, a nomenclatura segue na mesma linha de todas as outras, porém o sufixo agora é -al. Tudo acaba em -al, tá? Terminação -al. Os odores característicos do limão, da canela, da amêndoa, se deve aos aldeídos e tantos outros aromas, tantos outros aromas que vocês vão conhecer aí pela frente, tá? Aqui tem o aldeído, aqui essa estrutura está equivocada, tá? Não pode ter esse oxigênio, essa estrutura 3D está equivocada. Vou pular ela para não confundir vocês. Então aqui tem um famoso aldeído chamado metanal, met, porque só tem um carbono, al, porque é aldeído, tá aqui, ó. O grupo funcional é esse aqui, ó, tá? Met, que só tem um carbono, então é o metanal. O principal aldeído é o metanal, chamado de formaldeído. Essa nomenclatura aqui é a usual, essa daqui é a oficial. A mistura do metanal mais um pouco de água recebe o nome de formol ou formalina. O metanal é amplamente utilizado como solvente, desinfetante, na fabricação de plásticos e na conservação de peças anatômicas, cadáveres. A turma aí das humanas, né, da medicina, da bioquímica, inclusive, enfermagem, nutrição, que tem aula de anatomia, tem a sala do laboratório anatômico, né, ele tem esse cheiro forte, que é o metanal, formaldeído. A nomenclatura dele, então, segue na mesma linha das demais, uma cadeia aqui de 3 carbonos, estão eles aqui, ó, 1, 2, 3. Esse aqui da ponta tem a carbonila, ou formaldeído, né, caracterizado pelo hidrogênio, tá aqui ele. Prop,
porque são 3 carbonos, prop. An, porque a ligação entre eles é ligação simples, tá aqui, an. E al, porque o grupo funcional do aldeído. Beleza? Outro exemplo. O grupo funcional tá aqui. Então, esse é o carbono número 1, número 2, número 3. No carbono número 3 tem uma raiz chamada fenil. Por isso, 3-fenil, prop, porque são 3, a cadeia principal é essa daqui, onde está o grupo funcional. E aqui, prop-an, porque é só ligação simples entre os carbonos, e al, porque é um aldeído. Beleza? Seguimos adiante. O segundo exemplo. Também tem o grupo funcional fenil e uma cadeia aqui de um carbono só. Tá aqui ele, né? Essa aqui é a ligação dele com o aromático. Então, esse aqui é o fenil, que é o aromático, met, porque é só um carbono, metanal, ou benzaldeído. Essa nomenclatura escrita em preto aqui é a nomenclatura usual, tá? Que é uma outra substância importante dentro da função aldeído. Então, nós temos aqui alguns exemplos, né? A nomenclatura, o conceito, e mais uma função, então, com a presença do oxigênio. Vamos lá. Próxima função, cetonas, as cetonas. O que vem a ser cetonas? São compostos orgânicos que contêm o grupo funcional carbonila entre os carbonos. Agora, pessoal, esse grupo funcional aqui, que é chamado de cetona, vai aparecer entre os átomos de carbono. Aqui é uma raiz, aqui é outra. E esse grupo funcional chamado de carbonila vai estar no meio, né, ligado a 2 carbonos. Ó. O grupo, esse aqui, é chamado de carbonila. Então, essa estrutura aqui está correta, tá aqui a carbonila, só que essa bolinha devia ser da cor dessa, né, que é um carbono, mas tudo bem, dá para entender assim, né. Na nomenclatura da cetona, o sufixo é a terminação ona, tá? Tudo acaba em ona. No aldeído é al, no álcool é ol, no éter é ox, né? E assim por diante, tá? Tem que gravar bem. Depois a professora vai ver se manda uma tabela para vocês. Um exemplo muito simples, ou seja, a menor cetona que existe está aqui. Ela é formada por 3 carbonos. Por que é a menor? Porque esse grupo funcional aqui, que é a carbonila, tem que estar entre raízes. Então, nós temos uma raiz para a esquerda e para a direita, as duas são iguais, e são pequenas, é uma raiz de um carbono só. Então, a cadeia principal é essa aqui, prop. A ligação entre os carbonos é simples, an, tá aqui, an, e a terminação ona. Essa é a propanona, tá? A menor cetona. Isso já foi questão, já caiu em questões de Enem, de vestibular, várias vezes. Ainda pede a fórmula molecular, massa molecular, isso vocês já sabem fazer, né? Então, a propanona é a cetona mais simples e mais importante. É a mais conhecida como acetona, que a gente compra, né, nos mercados. É utilizado como solvente de tintas, removedor de esmaltes e assim por diante, etc. O seu cheiro é bastante forte e desagradável, sendo um líquido inflamável, volátil e incolor. Tá? Tem baixo ponto de ebulição. É muito explosivo, inclusive. Aqui ele deu alguns exemplos, né? Essa é a acetona. E aqui vem a nomenclatura, tá? Então, o primeiro exemplo que ele usou aqui é uma cadeia um pouco... Não é difícil de identificar ela, uma cadeia principal de 5 carbonos, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Esse carbono aqui, o carbono número 4, ele é terciário, tá? Ele tem uma raiz nele. Tanto que a contagem, obrigatoriamente, tem que ser pela direita. Esse é o carbono número 1, obrigatoriamente. Por quê? Esse exemplo aqui, ele traz o grupo funcional, ele traz uma insaturação e traz uma raiz. E a ordem
para nomear um composto que tenha todas essas características é exatamente o grupo funcional. Então, se eu começasse a numerar por aqui, pela esquerda, estaria errado. Então, carbono 1, carbono 2, carbono 3, 4 e 5. Agora, o nome começa pela raiz. O que apareceu no carbono número 4? Uma raiz chamada de metil, tá? Tá lá no carbono número 4 aqui. Pente. Por que pente? Porque a cadeia principal tem 5 carbonos. Pente. Tracinho 3. Por que apareceu esse 3 aqui? 3 em? Porque no carbono número 3 tem uma insaturação. Tá aqui ela. Tá? E por que 2? Tracinho ona? Porque no carbono número 2 está aqui o grupo funcional carbonila. E a terminação é ona porque é uma acetona. Tá? O segundo exemplo, uma cadeia de 4 carbonos. Aqui tanto faz começar a contagem da cadeia principal pelo carbono da direita ou se eu quisesse começar pelo carbono da esquerda. Por quê? Eu tenho um grupo funcional no segundo carbono aqui e se eu contasse por aqui, pela direita, também um grupo funcional no carbono aqui no segundo. Então aqui não faz diferença. But, porque são 4. Tracinho, porque entre os carbonos só tem ligação simples. Tracinho 2,3, porque no carbono 2 e no carbono 3 tem o grupo funcional da cetona. Por que ele usou di? Porque são 2 grupos funcionais. Se tiver 3, tri. Se tiver 4, tetra e assim por diante. Como são 2, diona. Tá? Então, essa estrutura tem o nome butan, tracinho 2,3, tracinho diona. O outro exemplo, nós temos uma cadeia fechada, é um ciclo, né, de 4, são 4 vértices, 4 carbonos, então, ciclo butan, tá? Entre os carbonos, tudo ligação simples, então, an. Aí ele colocou carbono 1, carbono 3, podia ser 1 e 3, o contrário, tanto faz. No carbono 1 e no carbono 3 tem a carbonila, ou seja, o grupo funcional cetona. Então, ciclo butan, tracinho 1,3, diona, de novo aqui, ó, porque são 2 grupos funcionais. O terceiro e último exemplo, nós temos uma estrutura aqui de 6 carbonos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ou 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui também, tanto faz contar pela esquerda ou pela direita, daria na mesma. A estrutura tem 6 carbonos, a ligação entre eles é simples, an. No 2 e no 5, tem o grupo funcional da cetona, são 2 funções, então diona. Hexan 2,5 diona. É isso, pessoal. A aula de hoje, então, vocês viram aí 3 funções, o éter, o aldeído e a acetona. Dúvidas, eu sei que vão surgir, no decorrer das aulas a gente vai tirando as dúvidas, tá? Bons estudos e aproveitem aí para tirar as dúvidas e perguntar para a professora.